Muito bom estar com vocês essa manhã e ver que a igreja está quase que toda repleta. Como foi anunciado, nós estamos começando uma série de estudos sobre as crenças fundamentais da Igreja Adventista. No sábado passado, o pastor Ricardo Cabeiro apresentou o tema da graça e hoje eu tenho a oportunidade de apresentar as Sagradas Escrituras, que é o fundamento de onde nós, como cristãos e crentes adventistas, podemos encontrar as doutrinas da igreja. Na verdade, o pastor Davi me pediu o título do sermão no sábado passado. Eu ainda não tinha, digamos, decidido o título. Eu disse, pastor, autoridades da Bíblia. Depois eu fiquei pensando, na verdade o sermão não será um sermão teológico sobre a autoridade da Bíblia, ou a doutrina, ou a teologia da inspiração e da revelação, mas o sermão dessa manhã é algo mais pessoal. E eu decidi colocar um outro nome, pastor, se eu puder alterar agora. Esse nome é Eu Creio, ou esse título é Eu Creio na Bíblia como a Palavra de Deus. É uma declaração pessoal. E eu quero convidar você a pensar qual é a sua relação com a Bíblia Sagrada. Alguns pensamentos e declarações sobre o impacto da Bíblia na sociedade de modo geral. E esse impacto nós podemos ver na sociedade americana muito claro. Vivendo nesse país há 4 anos e alguns meses, a gente percebe que realmente, embora seja um país secular, embora você encontre muito desvio do que é a verdadeira doutrina, você vê sinais claros de que algo lá atrás, no estabelecimento dessa nação, determinou certos rumos que a nação tomou. E você pode encontrar algumas declarações como esta, que a gente vê aí na tela, de Ronald Reagan. Ele disse, entre muitas influências que tornaram os Estados Unidos da América em uma nação e povo distinto, nenhuma foi mais fundamental e permanente do que a Bíblia. Todas as influências, a Bíblia foi fundamental e permanente. Nós vemos aí outra declaração, essa a gente volta para o Brasil. E é uma das declarações simples, mas também impressionantes. Dom Pedro II, ele disse, eu amo a Bíblia e eu a leio todos os dias. E quanto mais a leio, tanto mais a amo. Essa declaração, agora voltamos para os Estados Unidos. O pastor Billy Graham, ele disse, estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, e siga os seus preceitos para ser santo. Interessante que 3 palavrinhas aí que começam com S. Sábio, salvo e santo. A Bíblia é esse canal de comunicação que transforma as pessoas no seu intelecto, na sua vida íntima, e transforma essas pessoas na sua maneira de se comportar ou de agirem. E esse último pensamento vem de um filósofo alemão e prusso, Immanuel Kant, que disse que o homem progrida o quanto quiser, que todos os ramos do conhecimento humano se desenvolvam ao mais alto grau, coisa alguma substituirá a Bíblia, base de toda a cultura e de toda educação. A gente poderia apresentar aqui muitas declarações, pessoas famosas, governadores, presidentes, estadistas, políticos, artistas, enfim, gente de todas as áreas de atuação nessa vida, sobre o efeito da leitura da Bíblia na vida pessoal individual deles.
Mas eu decidi apresentar os resultados de uma pesquisa que é realizada todo ano aqui nos Estados Unidos, pelo Instituto Barna. O Instituto Barna é um instituto independente, ele não é afiliado a nenhuma denominação, mas ele investiga os hábitos, entre outras coisas, os hábitos religiosos aqui nos Estados Unidos. E o título dessa pesquisa é O Estado da Bíblia. E eu vou apresentar alguns resultados da pesquisa de 2018, que foi revelada em 2019, e a pesquisa de 2019, que foi recentemente apresentado, então, pelo Instituto Barna. O objetivo dessa pesquisa, em parceria com a Sociedade Bíblica Americana, é examinar o comportamento e as crenças sobre a Bíblia entre os cidadãos deste país. E eles entrevistaram 2.000 pessoas em todo o país, em diversas regiões, e essas entrevistas trouxeram à luz algumas conclusões. A primeira delas é que metade dos americanos eles são considerados usuários da Bíblia. Ele usa a palavra users, eu diria leitores da Bíblia. Mas é interessante notar que eles consideram um leitor da Bíblia, ou um usuário da Bíblia, aquele que, pelo menos, abriu ou teve contato com a Bíblia 3 a 4 vezes em um ano. Ou seja, é pouco, né? Bem pouco. Então, para os critérios da pesquisa, alguém que usa a Bíblia é alguém que abriu a Bíblia 3 ou 4 vezes por ano. Mas eles também consideram aqui que não é exatamente a Bíblia, eles não consideram apenas a Bíblia como livro, mas qualquer tipo de versão da Bíblia, seja ela áudio, seja ela uma apresentação em um vídeo, ou seja também em aplicativos no telefone ou outros tipos de aparatos eletrônicos. Não consideram o contato que as pessoas têm com a Bíblia durante os serviços religiosos. Portanto, não considere você que vem todos os sábados à igreja e abre a Bíblia na igreja, você já se considera um usuário da Bíblia. Não, os cultos da igreja não são considerados nessa pesquisa, apenas os hábitos que você tem lá no recôndito do seu lar. 14% desses, todos que responderam que usam a Bíblia, 14% deles apenas são aqueles que leem a Bíblia todos os dias. E 13% são aqueles que leem alguns dias por semana, não todos os dias. Vamos ao segundo achado. 2/3 dos americanos, eles expressam que são ou têm curiosidade sobre algum tema da Bíblia. Então, você vê aqui o gráfico, cerca de 66% dos americanos dizem: eu sou curioso sobre o que a Bíblia diz. Tenho curiosidade em algum ponto. Então, um bom percentual dos americanos, eles são atraídos por algum tema que exerce curiosidade neles. Terceiro, as pessoas pensam que ler a Bíblia impacta positivamente o seu crescimento espiritual. De modo geral, aqui nós vemos no gráfico, na tela, que eles concordam, 27% concordam firmemente nessa afirmativa de que a Bíblia ela impacta o crescimento espiritual, 29% concordam também, significativamente, e outros 29% concordam. Então, uma grande maioria das pessoas concordam que a Bíblia ela impacta o crescimento espiritual. E ela também impacta no relacionamento com Deus. 57% das pessoas que responderam a pesquisa disse que sim, a Bíblia impacta o meu relacionamento com Deus de uma forma considerável. 29% de uma forma significativa e 10% impacta. Ou seja, esses são alguns dos achados dessa pesquisa, algumas das conclusões dessa pesquisa de 2018. Agora vamos a 2019. Algumas tendências, essa pesquisa de 2019,
apresenta tendências de engajamento. Estão as pessoas ainda engajadas na Bíblia? Então, a primeira conclusão é que os adultos que estão engajados na Bíblia, eles doam mais. Aí, pastor Marcos Bonfim. Doam mais. 7 entre 10 americanos, eles disseram que costumeiramente eles dão algum dinheiro para alguma organização sem fins lucrativos. E o tipo de doação que eles revelaram, a média é de $100 por ano. O típico não leitor da Bíblia doa $10 por ano, comparado com os outros que doam cerca de $500 por ano. Então, em resumo, quem lê a Bíblia doa $500 por ano e quem não lê a Bíblia doa $10 por ano. E a média geral é $100 por ano, entre os entrevistados. Interessante essa conclusão do estudo. Há um outro ponto que é ressaltado aqui, que as pessoas que são centradas na Bíblia, os adultos, eles dão uma média de $1.000, deram uma média de $1.000 no ano em 2018, comparado com $20 por ano naqueles que não estão engajados na Bíblia, e $5 por ano entre os céticos. Portanto, veem como faz a diferença. Aqui é tão comum esses programas de levantamento de fundos para ajudar uma causa aqui, uma outra causa lá. Enfim, é algo bonito de ver como as pessoas doam aqui na América, graças ao fundamento bíblico que foi colocado lá atrás. Ainda os resquícios desse fundamento da crença na palavra de Deus e do uso da palavra de Deus no dia a dia. Aqui, então, nós vemos, nesse gráfico, você vê os $5 por ano na extrema, representam aqueles que são céticos. E os $1.000 que está ali no vidrinho azul, que são os centrados na Bíblia, ou seja, aqueles que dirigem a sua vida pela Bíblia. E o último lá, o de $100, representa a média geral. A segunda conclusão é que 6 em 10 americanos creem que a Bíblia tem transformado a vida deles. E essa é uma interessante conclusão. 59% daqueles que responderam à pesquisa, eles disseram, realmente, a Bíblia transformou a nossa vida. Aqui está o gráfico da pesquisa. 24% eles concordam extremamente com essa afirmativa, e 17% concordam, 33% concordam de alguma forma, e 26% concordam extremamente de que a Bíblia tem transformado a vida deles. Continuando, a Bíblia, o engajamento na Bíblia está positivamente relacionado ao crescimento espiritual e relacional. Então, vejam algumas respostas que foram dadas ali. 49% dos que responderam à pesquisa disseram que estão mais desejosos de se engajar na sua fé, aqueles que estão engajados na leitura da Bíblia. 61% expressaram um grande desejo de conhecer, eles expressaram a consciência de que eles precisam conhecer ou precisam de Deus. 51% eles têm o senso da conexão com Deus. 50% desejam conhecer Deus melhor. 46% eles mostraram mais um comportamento amorável em relação a outras pessoas. 34% são mais generosos com seu tempo, energia e recursos financeiros. E, continuando, 62% desses creem como as pessoas tratam melhor as pessoas de raça diferente do que eles mesmos.
55% é que a Bíblia influencia a eles no apoio aos refugiados. 53% diz que a Bíblia os influencia nas suas decisões, considerando a escola e o trabalho. E 49% dizem que a Bíblia influencia suas decisões sobre sexo e sexualidade. Aí está o gráfico, como a Bíblia impacta os seus relacionamentos com Deus e com os outros. Agora a pergunta é, como é a nossa relação com a Bíblia? Se essa pesquisa fosse feita aqui, logicamente os parâmetros teriam que ser mudados, não é? Porque essa média de 2 ou 3 vezes por ano, 4 vezes por ano em que alguém lê a Bíblia, ela é uma média não aceitável para o nosso contexto, verdade? Nós somos a igreja da palavra, a igreja da Bíblia Sagrada. Mas a pergunta fica, e é uma pergunta que ninguém mais pode responder a não ser eu mesmo e você mesmo. Qual é a sua relação com a Bíblia? E há 2 perguntas que eu gostaria de considerar com vocês. A primeira delas, tenho dedicado tempo diariamente à leitura da Palavra de Deus? E a segunda, tem a leitura da Bíblia impactado positivamente a minha vida a ponto de transformar o meu comportamento e relacionamentos e estilo de vida? 3 aspectos importantes: comportamento, relacionamentos e estilo de vida. Está a Bíblia determinando as minhas escolhas? Se não está, o que determina as minhas escolhas? Vejam esse quadro aí. São ícones ou figuras que todos nós reconhecemos. O primeiro é o ícone do WhatsApp, o segundo do Instagram, o terceiro do Facebook, e o que está lá embaixo é a Bíblia. Vamos ver mais ou menos a média de tempo que as pessoas têm gasto com cada uma desses canais de comunicação. O WhatsApp, se considera que a cada 5 minutos, em média, nós olhamos para ver as mensagens no WhatsApp. Alguns até mais do que isso, outros menos, mas em média 5 minutos. O Instagram, a cada 30 minutos, você tem que ir lá e dar uma olhada como está essa rede social. E o Facebook, em média, a cada 2 horas. Querem saber a Bíblia? Aí está. Ponto de interrogação. Porque isso a resposta é individual, não é? A resposta é individual. Quanto? Quanto tempo, se compararmos com aquilo que chama mais atenção hoje, a comunicação com as pessoas ao nosso redor ou distantes de nós, usando as redes sociais, seja ela qual for, alguns de nós usam essas 3, outros usam uma ou outra, mas não importa. Quanto tempo nós temos dedicado à Palavra de Deus hoje? John Ortberg, ele escreveu que nunca foi tão fácil conseguir as Escrituras e nunca foi tão difícil absorvê-las. Nunca foi tão fácil. Considera-se que a Bíblia é de longe o livro mais distribuído em todo o mundo. Cerca de 6 bilhões de exemplares já foram distribuídos. Isso é quase que um exemplar da Bíblia para cada habitante do planeta. Não há outro livro que chegue perto. O segundo livro mais distribuído é o livro vermelho de Mao Tse-tung, que chega próximo de 900 milhões. E aí vem outros livros como o Código da Vinci e a saga do Harry Potter, que estão na faixa dos 500 milhões, e aí seguem outros livros conhecidos. Mas a Bíblia está muito, muito além. Quantos exemplares da Bíblia você tem? Eu tenho. Eu tenho incontáveis exemplares da Bíblia. E hoje nós temos a facilidade de comparar versões usando um simples aplicativo ou mesmo procurando na internet. Nunca foi tão fácil conseguir as Escrituras.
mas nunca foi tão difícil absorvê-las. Então a pergunta é: quão importante é a Bíblia para mim e para você? E não há como responder isso se nós não formos a própria Bíblia. Eu queria usar alguns textos apenas para a gente entender essa figura de linguagem que está aí no livro de Salmos. Salmo 119 é um salmo que, se você começar a ler o salmo e tentar encontrar sinônimos para as Escrituras, você vai encontrar ali prescrições, caminhos, mandamentos, preceitos, retos juízos, lei, palavra e outros decretos, e assim vai. Todo salmo é um enaltecimento das Escrituras, que então Davi usou as Escrituras disponíveis, que era a lei, a Torá. Mas essa relação dele com a palavra era algo impressionante. Ele dizia no Salmo 119, versículo 74, porque na tua palavra eu tenho esperado. Espero na tua palavra. A relação dele com a palavra é notável. E ele diz no versículo 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Que linguagem! Quão doces são as palavras da Bíblia. São elas doces para nós? Ele também, um outro texto conhecido e memorizado por muitos de nós, é esse, do versículo 105 do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Será que nós sentimos a escuridão que significa não ter um contato diário com a Bíblia? E nesse texto, que também é citado em muitos estudos bíblicos sobre a Bíblia, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, eu vou ler na Nova Versão Internacional, diz assim, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ensinar, repreender, corrigir e instruir, para que nós sejamos capazes de realizar boas obras. Essa função da Bíblia. Estamos nós recebendo esta influência? E Davi, outra vez, voltando ao Salmo 119, que é o Salmo da Bíblia, ou da palavra, ele diz o versículo 147, antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Antes do amanhecer, na tua palavra coloquei a minha esperança. A Bíblia para Davi era um relacionamento permanente que começava no nascer do sol, ou com o abrir dos olhos, e terminava com o deitar e colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e logo dormir. A relação com a Bíblia, ou com a palavra de Deus, ela seguia por todas as horas do dia. Ellen White escreve muito sobre a Bíblia. Ela chega a dizer que se nós utilizássemos a Bíblia como deveríamos, se nós lêssemos a Bíblia como deveríamos ler, não seriam necessários os testemunhos, ou seja, o que ela escreveu. A luz menor foi dada justamente porque nós não estamos prestando atenção na luz maior, não para substituir a luz maior, mas ela diz, a Bíblia é a única regra de fé e doutrina. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, dentro da sua doutrina, ela coloca a Bíblia sobre todo e qualquer tipo de revelação, ou mesmo de tradição. A Bíblia é superior à tradição, a Bíblia é superior à cultura, a Bíblia é superior à minha e à sua opinião. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina.
E não há nada mais apropriado para vigorizar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades como as vastas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada, vejam, como deveria ser, os homens teriam uma grandeza de entendimento, uma nobreza de caráter e uma firmeza de propósito que raramente se vêem nestes tempos. Quando ela escreveu isso? Há um bom tempo. O que será que ela escreveria hoje? Se os homens lessem, estudassem, como seria o nosso caráter? Como seria a firmeza de propósito? Bom, há 4 propósitos na palavra de Deus. Há um certo tempo atrás, eu mencionei esses 4 propósitos. Hoje eu quero dissecar cada um deles. Há um tempo atrás, lendo um livro de Eugene Peterson, um teólogo americano, que escreveu, inclusive, aquela versão da Bíblia, A Mensagem, ele diz que nós nos relacionamos com a Bíblia em busca de uma memória, em busca de uma teologia e em busca de uma responsabilidade. E eu adicionei o número 4, que é a visão de futuro. A Bíblia, ela traz uma memória, uma doutrina ou teologia, ela apresenta uma responsabilidade e ela apresenta, então, uma visão de futuro. Vamos a cada uma delas. Primeiro, a primeira bênção que eu posso obter do estudo da Bíblia é a memória. Aliás, foi com esse propósito que Deus pediu para Moisés escrever. Lá em Êxodo capítulo 17, versículo 14, Deus diz: escreva isso para a memória, num livro. Esse mesmo verso, numa outra versão, diz assim: escreve isto num livro para que fique registrado para sempre, de forma que ninguém mais o esqueça. Então, o primeiro grande propósito da Bíblia é que aquilo que ocorra e que é registrado, ele fica registrado para sempre. Ele não será esquecido, a história não será esquecida, para que, através da história, nós possamos conhecer, então, a nossa origem, a queda, que somos o povo de Deus, podemos conhecer a sucessão dos reinos e poderes nesse mundo, a encarnação de Cristo, o surgimento da igreja, o papel da igreja, tudo isso é parte da memória, está registrado na palavra de Deus. E quem estuda a palavra de Deus tem claramente em sua mente o registro da história, conforme ela aconteceu. Gravem estas palavras, disse Deus para o povo de Israel. E essas palavras deveriam estar no coração e na mente, amarrem-nas às mãos, prendam-nas à testa como lembrança, ensinem-nas aos seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Uma menção aqui ao culto da manhã e o culto da noite, usando a palavra de Deus. Ao se deitar e ao se levantar. Conserve essas palavras na mente e no coração dos filhos, diz esse texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 19. Vamos ao segundo. O segundo grande benefício que a Bíblia apresenta, e propósito da Bíblia, é apresentar uma teologia. O que é a teologia? Na verdade, a teologia é um estudo sobre Deus e que envolve também o que Deus faz, a sua obra da criação. Então, Deus, os anjos, o homem, a natureza do homem, o pecado, a morte, a salvação em Jesus, o céu, a vida eterna, tudo isso é teologia. E nós entendemos cada um desses aspectos que estão aqui nessa lista curta, por meio da Bíblia. Se não fosse a Bíblia, nós não saberíamos quem é Deus, nós não saberíamos quem são os anjos, nós não entenderíamos nem nós mesmos. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Se não fosse
a Bíblia, nós não teríamos noção do que é certo e que é errado, o pecado. Por isso que o inimigo tenta destruir a Bíblia, porque destruindo a Bíblia, acaba-se toda a noção de pecado, e é isso que está acontecendo em muitos lugares, e com muita gente. Não, mas não existe pecado, tudo é certo, depende da sua escolha. Se não existisse a Bíblia, nós não entenderíamos a causa da morte. O salário do pecado é a morte. Também não entenderíamos a salvação. Por que a salvação? Um dos desafios mais cruciais para quem tenta abordar uma pessoa que não seja cristã é falar sobre salvação, porque as pessoas... Salvação, mas eu não estou perdido. Uma vez, um jovem lá na Universidade de Andrews estava ali fazendo um curso rápido de inglês, e ele vinha de um desses países dos stans, não sei se era Cazaquistão, Kirguistão, mas era de um desses. E ele era colega de classe nesse curso. E um dia ele veio e perguntou assim, mas me explica um pouquinho, você é pastor, né? E ele era um médico, jovem ainda. Como é que esse negócio de salvação... Eu não estou perdido. Como salvação? Quem não tem a Bíblia como autoridade em sua vida, não entende o porquê da salvação. Mesmo que esteja totalmente perdido, aquela pessoa que está perdida, não sabe onde está, não sabe para onde vai e acha que está no lugar certo. A Bíblia, a teologia da Bíblia apresenta essas doutrinas e são tão importantes para nós. Porque Deus, aí está o centro da doutrina, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está o centro da Bíblia. Tudo se resume a um verso. E nesse verso está a noção de tudo. Quem é Deus, quem somos nós, quem é o Filho, para onde vamos. Muito bem, terceiro propósito da Bíblia é oferecer ou transmitir uma responsabilidade. E aqui também tem algo impressionante. Se não fosse a Bíblia, nós viveríamos vidas irresponsáveis. Porque a Bíblia, na sua apresentação do caráter de Deus, na sua apresentação do que é correto, conforme o caráter de Deus, e o que não é, nos mostram o caminho seguro e nos torna responsáveis por isso. Os preceitos e mandamentos de Deus nos tornam responsáveis. Ninguém pode dizer, bom, eu não sabia. Na verdade, a Bíblia apresenta os mandamentos como o coração do comportamento humano. Grande paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. A lei de Deus é a nossa responsabilidade. Deus deu a sua lei para que nós observássemos. O que dizer dos ensinamentos de Jesus? Também, porque Jesus, ele disse, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor tenho permanecido. Responsabilidade. Não é porque eu estou em Cristo que eu estou livre de seguir um código de conduta. Como dizem alguns, está em Cristo, você é livre. Sim, você é livre do pecado, você é livre do domínio do mal, mas você é responsável pelas escolhas que você faz. A Bíblia apresenta claramente isso. A Bíblia também apresenta a responsabilidade de missão que todos nós temos. Nós recebemos uma comissão evangélica. E essa comissão traz a responsabilidade de ir, fazer discípulos, ensinar, pregar, batizar. Isso, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. A gente poderia colocar aqui outros aspectos, como somos parte do povo de Deus. A Bíblia ensina isso.
Ela ensina que, como parte do povo de Deus, nós somos responsáveis em manter o corpo de Cristo. Aí envolve também a mordomia. Então, a responsabilidade nossa. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vem como a Bíblia é clara em colocar uma responsabilidade na nossa vida. E agora, vamos ao número 4, o quarto propósito, e, digamos, o quarto benefício de podermos ter a Bíblia em nossas mãos. A Bíblia nos dá uma visão de futuro. E eu fiquei pensando, por que Eugene Peterson, que escreveu aquele livro e apresentou os três benefícios ou propósitos da Bíblia, não colocou exatamente essa que é tão importante? Porque a visão de futuro é algo que se relaciona com o amanhã, para onde vou, as profecias da Bíblia, a segunda vinda de Cristo, o milênio, a nova Jerusalém, a destruição definitiva do pecado, a vida eterna. O que seria da nossa vida sem esta visão de futuro? Estaríamos perdendo tempo numa igreja. Porque se estamos na igreja é porque esperamos, queremos algo melhor para o futuro. Queremos que um dia todo esse mundo seja transformado, como está prometido em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Apocalipse 21. Nós poderíamos citar outros textos. Qual é a visão de futuro? A Bíblia sempre diz, bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus nos traz uma visão de futuro. E eu quero terminar contando uma experiência pessoal. Eu nasci na igreja adventista. Meus pais eram adventistas, meus avós, sou adventista de terceira geração. O meu avô materno, ele foi pioneiro da igreja adventista, leigo, não foi um pastor, um missionário, mas ele foi um leigo que ajudou a fundar a igreja em uma cidade do interior do Paraná, chamada Jacarezinho, divisa com o estado de São Paulo. Foi ali que eu encontrei a Williane. Mas esse meu avô, ele era um alfaiate, viajava bastante, de vez em quando ele se hospedava na nossa casa, e nós morávamos na cidade de Londrina, no Paraná, onde meu pai vivia antes de casar-se com minha mãe, e ela mudou-se para lá. Então, eu nasci ali, e eu cresci nessa cidade. Meu avô passava lá de vez em quando. E ele, sempre que ele passava na nossa casa, ele pedia a minha Bíblia emprestada. Eu não sei porquê. Ele pedia, eu tinha uma Bíblia pequena, daquela impressa na Inglaterra, em 1963, eu creio, 66, eu não me lembro exatamente, mas era uma Bíblia muito bonita. Tinha capa de couro, zíper, tamanho que os meninos gostam, não é grande, também não é muito pequenininha. E era uma Bíblia que eu gostava muito. E ele pegou aquela Bíblia, e toda vez que ele ia, ele pedia essa Bíblia emprestada. Ele tinha a Bíblia dele. Eu não entendia bem, mas eu obedecia e dava a Bíblia para ele. Passava 3, 4 dias em casa, me devolvia a Bíblia. Eu comecei a notar um certo padrão. Sempre que ele me devolvia a Bíblia tinha algumas marcas e anotações. Nas margens, textos sublinhados. E eu acabei gostando daquilo. O vovô vinha em casa, lia a minha Bíblia, pedia a minha Bíblia emprestada, lia, anotava, marcava os textos ao lado. Fazia uma cadeia de textos e fazia o seu próprio estudo ali. Os anos se passaram e eu me lembro que o vovô dizia
que o mundo não ia durar tanto tempo assim. Me lembro muito bem, no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, nós estávamos na casa dele, assistindo pela televisão aquele grande feito. Aquele dia marcou bastante. Eu cheguei e perguntei: vovô, quando é que Jesus vai voltar? Ele disse: olha, meu filho, vai ser muito logo, você não vai ter tempo para crescer, para se formar, para constituir uma família, nada disso. Porque Jesus vai voltar muito em breve. Eu tinha 10 anos. E ele, então, com aquele olhar doce que tinha, disse: está na Bíblia, Jesus vai voltar logo. E eu coloquei aquilo na cabeça. Mas os anos passaram, cresci, fui estudar, me casei, constituí família. E quando eu já era um pastor, já era pai, o meu avô, aos 80 anos, ele veio a falecer, câncer. E me convidaram para pregar o sermão fúnebre. E eu pensei: o que eu vou falar no sermão fúnebre do meu avô? E eu peguei aquela Bíblia antiga, não é? Que ele havia anotado, e comecei a folhear os textos que ele havia marcado. E me surpreendeu que a maioria dos textos que ele marcava, os estudos que ele tinha desenhado ali e colocado com as cadeias de textos, se referiam à volta de Jesus, o céu, a eternidade. E eu pensei, os textos que o vovô marcou foram textos que moldaram a vida dele. Você pode ver a vida dele lendo esses textos. Em outras palavras, entendi que a Bíblia é a sua biografia. Eu entendi que nós escrevemos na Bíblia, nós marcamos na Bíblia, às vezes com a nossa mão suada, ou com os nossos olhos lacrimejantes e gotas que caem, e que se misturam as páginas finas com as marcas de caneta ou lápis. Tudo isso é parte da minha autobiografia. E quando você toma a Bíblia de alguém e você lê esta Bíblia, de certa forma, você está lendo a autobiografia desta pessoa. Não foi difícil pregar aquele dia, porque o sermão ele já havia preparado antes de morrer. A Bíblia é o seu esboço em que você escreve o seu sermão. A Bíblia lhe dá marcas durante toda a sua vida. E um dos textos que o meu avô apreciava muito está aqui. Pois tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Um outro texto que ele apreciava muito era 1 Tessalonicenses capítulo 4, 18, que termina aquele capítulo sobre o estado dos homens quando morrem e a ressurreição por ocasião da segunda volta de Jesus. Esse capítulo termina dizendo: consolai-vos com estas palavras. Consolai-vos com estas palavras. A Bíblia é um livro de consolo. Graças a Deus pela Bíblia. E eu queria terminar fazendo esse apelo. Uma estatística revelou que metade dos americanos são considerados usuários da Bíblia, abrindo-a ou tendo contato com ela entre 3 a 4 vezes por ano. Que pobre relação. Que relacionamento frágil e tênue. Que nós, você e eu, possamos construir uma relação mais íntima com a palavra de Deus. E que quando as provas vierem, ou quando elas chegarem cedo ou tarde na minha vida e na sua vida, eu possa estar fundamentado na palavra da paciência e da consolação e da força que a palavra de Deus transmite para nós a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé para a oração final.
Nosso Deus e bom Pai, muito obrigado por Tua palavra. É nesta palavra que encontramos a verdade. É nesta palavra que encontramos a esperança. É nela que encontramos Jesus, o Salvador, que com Sua graça nos perdoa e nos transforma. É nesta palavra que encontramos conforto a cada dia, forças. Quando tudo mais conspira contra nós, nós temos uma palavra que nos encoraja. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver aquilo que não é comum, aquilo que não é tão fácil, que é a intimidade com a Tua palavra. Em meio a tanta distração, em meio a tantas coisas que atraem a nossa visão e nos fazem gastar tempo, ajuda-nos, Senhor, a colocar a Bíblia em primeiro lugar, entre tudo o que nós olhamos a cada manhã. Que o primeiro olhar de nossos olhos nas horas matutinas seja para a Tua palavra. E que o último olhar, antes de fecharmos os olhos para o descanso da noite, seja a Tua palavra. Que essa experiência fortaleça a nossa vida e fortaleça a igreja. Em nome de Jesus. Amém.